Prepare o seu coração para receber uma mensagem de poder. E vai mudar a sua vida. Com o reverendo Océlio Nauá. São Marcos capítulo 5, nós temos aqui o milagre da libertação. Glória a Deus. Capítulo 5 do livro de São Marcos. Jesus libertando um homem endemoniado. O gadareno foi liberto por Jesus. Versículo 1. Marcos capítulo 5 e o versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse o demônio: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogara-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000 porcos, e afogou-os no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, número 1, assentado, número 2, vestido, número 3, em perfeito juízo, e número 4, temeram ao Senhor. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera com o homem que era endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o homem que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, lhe disse: vai para a tua casa, conta para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Glória a Deus. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Diga para o seu vizinho: esse é o nosso Jesus. Ele tem poder para libertar, e somente Ele é capaz de realizar esses feitos extraordinários. Pai, estamos na tua presença, te agradecemos por esse momento especial. Aqui está a tua igreja, o teu povo, teus filhos. Espírito Santo de Deus, Consolador amado, para a glória do nome de Jesus de Nazaré, o grande libertador, o Senhor dos milagres, o Senhor que liberta. Nós te louvamos e agradecemos pela libertação de nossas vidas. Acima da tua bênção, hoje e agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo,
O milagre este que fala fortemente em nossos corações, porque nós vemos Jesus Cristo aplicando o poder de Deus que estava sobre a sua vida, e nós vemos Jesus Cristo aqui em uma missão muito especial. Você vê que Jesus, ele estava disposto a libertar os cativos, assim como está escrito ali no livro de São Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele veio para trazer libertação aos cativos. Aquele homem estava morto espiritualmente, aquele homem estava alienado da sociedade, aquele homem não tinha mais uma família, aquele homem havia perdido os seus amigos, o seu emprego, e estava em uma situação triste e deplorável. Mas Jesus estava naquela região, Jesus passava por aqueles lugares, e Jesus sabia que ali existia um homem que precisava ser liberto, que precisava ser abençoado. E Jesus saiu naquele dia para levar a libertação para aquele homem. É importante quando chega o dia da bênção de Deus na vida de uma pessoa. É importante quando Deus diz: hoje é o dia que eu vou abençoar fulano de tal. Nós estamos aqui esta noite, mas houve um dia muito especial em nossas vidas. Foi exatamente aquele dia que Jesus passou na nossa cidade, passou no nosso caminho, entrou na nossa casa, entrou na nossa vida, entrou na nossa mente, entrou no nosso coração e mudou o nosso viver. Isto é maravilhoso. Quantos sentiram a bênção de Deus? Quantos sentiram naquele dia que Jesus entrou na tua vida, na tua casa? É o dia que Jesus resolveu te abençoar. E você está aqui esta noite porque Jesus tem te abençoado. E aquele foi o dia da bênção do gadareno. A história deste homem é uma história muito triste, porque aquele homem havia perdido tudo. Se Jesus não tivesse encontrado com aquele homem, o fim dele seria um fim trágico. Mas Jesus é Jesus, e Jesus não esqueceu dele. E quando Jesus chega, ele chega para solucionar. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que Jesus tem chegado na tua vida, Jesus tem chegado na tua cidade, Ele tem chegado na tua família. E creia nesta noite que Deus tem bênçãos para você, porque Ele já está aqui neste lugar para nos abençoar, para nos alegrar, para nos libertar, para trazer a bênção que tanto você precisa. Você que tem a visão missionária, veja Jesus como missionário. Ele foi em direção de Gadara. Ele estava fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele resolveu atravessar o lago. Ele resolveu atravessar o mar, porque ele sabia que do outro lado do mar tinha alguém precisando da bênção, da libertação. E ele resolveu atravessar, mas não é só resolver atravessar. Ele chegou e saiu do seu barco, ele largou o barco, que significa o seu conforto, o seu transporte. Ele largou o barco e entrou nas terras de Gadara. Ali nas terras de Gadara havia vários espíritos malignos que haviam se apossado daquele lugar, espíritos territoriais, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que significa espíritos territoriais. E Jesus chegou ali, e quando Jesus chega, a Bíblia Sagrada nos diz que o homem que estava endemoniado, ao ver Jesus Cristo, aquele homem tinha algumas qualidades que de imediato você não vê, mas Jesus estava vendo as qualidades que aquele homem tinha, e que elas poderiam ser em potencial uma bênção para o reino de Deus. E quando aquele homem vê Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele corre aos seus pés e adora-o. Ele adorou o Senhor. Quando aquele homem adora o Senhor Jesus, os demônios se enfureceram que estavam na vida daquele homem, e agora o demônio começa a falar: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Aquele demônio estava preocupado porque Jesus tinha chegado para atormentá-lo.
O próprio demônio que atormentava aquele homem, que era um adorador, que tinha conseguido destruir a vida daquele homem, agora aquele demônio estava sentindo-se atormentado. E eu quero dizer para vocês que a igreja foi estabelecida para atormentar os demônios. Quando você foi salvo por Jesus, você foi salvo para atormentar os demônios. Como é que se atormenta os demônios? Em primeiro lugar, quando você larga o seu barco, atravessa o mar para libertar alguém que está nas garras de Satanás. Quando você prega a libertação, quando você prega a mensagem do reino de Deus. E Jesus foi para libertar aquele homem. Aquele homem precisava de uma família. Vamos analisar o que aquele homem havia perdido. Ele perdeu, número 1, ele perdeu a sua identidade. Ele não tinha mais nome. Ele já era apelidado de Gadareno, porque morava em Gadara. Mas como na cidade, na região de Gadara, era uma região em que havia vários espíritos malignos que agiam naquela área, aquele homem agora ficou conhecido como Gadareno, o homem endemoniado que morava nos sepulcros, nos cemitérios. Ele perdeu a dignidade. Aquele homem havia perdido a sua família. Ele não tinha mais família. Ele havia perdido a sua casa. Ele não tinha mais uma cama para dormir. E ele procurava os sepulcros. Uma noite ele dormia em uma tumba, na outra noite dormia em outro túmulo. E cada túmulo ele visitava, e cada noite dormia em um túmulo. Ele não tinha mais casa, ele não tinha mais um lar, ele não tinha mais uma família. Ele estava totalmente alienado da sociedade. Aquele homem também, ele tinha perdido a sensibilidade. Ele se feria, se machucava. Era um homem que estava todo marcado. Ele tinha perdido os seus sentimentos. Ele estava com os sentimentos todos feridos e arruinados. Outra coisa que também ele havia perdido a sua vestimenta. Ele havia perdido a graça, havia perdido a santidade. Ele estava agora despido. Eu imaginava à tarde, quando meditava nessa palavra, como era periclitante a situação daquele homem. Um homem despido, muitos anos que não tomava banho, cabeludo, unhudo, todo horrível, magro, horrível mesmo. Todos que viam tinham medo dele. E os demônios se apoderaram da vida daquele homem, e aquele homem tinha perdido tudo da sua vida. Mas quando ele viu a Jesus, dentro dele, ele sentiu que poderia se curvar diante dele. Ele sentiu que estava chegando a solução para os seus problemas. E a Bíblia diz que ele correu e se prostrou diante de Jesus. Dentro dele, no senso comum de um ser humano, ele sentiu que em Jesus havia solução. E os demônios agora começaram a aguçar-se na vida dele. E quando os demônios se aguçaram na vida dele, agora o demônio começou a falar: o que tenho eu contigo? E Jesus sabia que aquele demônio estava mentindo, porque o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. E ele falou aqui no singular, se você ver no versículo 7, ele diz que tenho contigo, está falando uma pessoa no singular. E Jesus olhou e viu que ele estava mentindo. Jesus disse para ele: sai dele, porque Jesus estava atormentando o reino das trevas. Ele disse: por que tu estás vindo me atormentar antes do tempo? Irmãos, quando você sai para evangelizar, que você prega a palavra, que você louva, que você glorifica o nome do Senhor, sem perceber, você está atormentando o reino das trevas. Quando você sai para ganhar almas para Jesus, você está salvando, libertando vidas que estão nas mãos de Satanás. Deus está te abençoando, Deus está te ajudando, porque o Senhor te deu autoridade para ganhar as almas, para pregar o evangelho. O que é mais importante é o olhar de Jesus. Quando Jesus olhou para o Gadareno, todos que olhavam para o Gadareno tinham medo dele, diziam que não tinha mais jeito para ele, algemavam, mas não resolvia. Mas quando Jesus olhou para o Gadareno, porque o olhar de Jesus é diferente do olhar do homem.
E Jesus olha para o gadareno e vê no mínimo 5 qualidades que seriam importantes para um obreiro, para um servo de Deus. Primeiramente, Jesus viu, ele é um adorador. E número 2, Jesus olhou e disse: esse vai ser um pregador, porque ele ia de monte em monte, ele andava de dia e de noite, ele era incansável. E Jesus olhando para ele disse: se ele usado pelo diabo, ele está subindo montanhas e descendo montanha, quando o meu espírito toma conta dele, vai ser uma bênção e ele vai ser um pregador da palavra. Jesus olhou para ele e viu todo ferido. Jesus disse: ele vai ser um curador de feridas. Ele foi muito ferido e ele vai poder curar muitas feridas de muita gente com a palavra. Jesus olhou para ele e viu ele sem família. Jesus disse: esse vai ser um conselheiro familiar, porque ele vai poder aconselhar muita gente pela experiência que ele tem. E Jesus olhando para ele disse: eu vou libertá-lo. Na hora que eu libertá-lo, ele vai ser um pregador de libertação. Ele vai poder ajudar muitas pessoas aqui na região de Gadara. Ele vai libertar muita gente, porque eu vou salvá-lo e vou dar autoridade, vou dar unção, vou dar poder para ele. Eu vou mudar a vida deste gadareno em um homem salvo, cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos creem na libertação que Jesus dá? Levante a sua mão e diga: Jesus, tu és o grande libertador. Oh, aleluia. Há dias atrás, nós falamos aqui, dias atrás pregamos e falamos a respeito dos guerreiros espirituais. E eu falei dos espíritos que influenciam as pessoas. E hoje eu quero falar um pouco a respeito dos espíritos territoriais. E eu quero que você entenda. Você vai ver esta mensagem que nós estamos pregando para você. Tanto está aqui em São Marcos, quanto ela também está em São Lucas e São João. Tanto Marcos quanto Lucas e João, eles narraram esse milagre de Jesus. E quando você ler nos 3 evangelhos, você vai ver como foi algo especial de Deus na vida daquele homem. E também você vai descobrir que existe demônios territoriais. Demônios territoriais são demônios que estão localizados em determinado lugar, em determinado território. Vem geração a geração e aqueles demônios, eles continuam agindo naquele lugar. E tem demônios para todo tipo de coisas erradas. Eles têm os seus áreos ou seus territórios. É o local aonde eles foram designados para trabalhar. Os irmãos sabem que o reino das trevas, ele é muito bem organizado. Tem os principados, tem as potestades, tem os dominadores deste mundo. E tem esses demônios que são considerados demônios territoriais, que eles ficam nos cemitérios, que eles ficam nas encruzilhadas, que eles ficam na entrada dos rios, que eles ficam nos lugares para causar acidente, para destruir. Tem também os demônios territoriais familiares, aqueles demônios que agem na vida dos casais para esfriar o amor, para trazer desilusão no casamento, para trazer contenda, intriga, desunião. São demônios territoriais familiares que agem no meio das famílias para destruir a família. E a Bíblia nos diz que esses demônios, eles estavam agindo ali na cidade de Gadara. E Jesus chegou ali exatamente para trazer libertação. E foi por isso que o demônio, quando viu Jesus, ele disse: o que tenho eu contigo? Tu já vieste nos expulsar antes da hora. Eles ficaram temendo, porque Jesus poderia expulsá-los, Jesus poderia tirá-los daquele território. Mas Jesus não os tirou, porque o povo daquela região, eles não queriam saber de Deus. Eles valorizavam mais os porcos do que um homem que estava algemado, do que um homem que estava nas garras de Satanás. Isso foi demonstrado quando Jesus ordenou que os demônios saíssem e entrassem nos porcos. E vocês viram que vieram os donos dos porcos, vieram os cidadãos da cidade e disseram: o senhor pode sair daqui, Jesus, nós não queremos você aqui no nosso território. Sabe por quê? Porque eles não valorizavam a libertação das vidas. E Jesus não expulsou os demônios daquele território.
Você vai ver mais em frente que naquela mesma região que estavam ali novamente os demônios entrando em outros porcos e perturbando outras vidas. E você vai ver que Jesus continuou expulsando demônios em várias pessoas que vinham com vários tipos de enfermidades e endemoniadas, e Jesus expulsava pelo poder do seu nome. Amém? Você lê aqui no livro de São Marcos, também no capítulo 1, e você vê aqui no versículo de número 21, você vai ver que Jesus estava entrando em Cafarnaum. E no versículo 22, você vai ver: e maravilharam-se das suas doutrinas, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E no versículo 23 tem algo muito importante: e estava na sinagoga. Marque isso na sua Bíblia: estava na sinagoga. Olha quem estava ali na sinagoga: um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que és santo de Deus. Você vê que a mesma característica do demônio que estava usando o gadareno está ali agora, dentro do templo, está ali na sinagoga. Ele está dizendo: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré. Você vê que é da mesma casta, do mesmo nível, do mesmo território, porque ele está falando do mesmo jeito que o demônio lá de Gadara falou, e Jesus o expulsou. Aí você pergunta: para onde ele foi? Lá para Gadara. E Jesus chega em Gadara e novamente expulsa aquele demônio. Só que aquele homem, os homens de Gadara, não entenderam o poder de Jesus e mandaram Jesus sair dali e ficaram com os demônios. Até hoje os demônios estão agindo em Gadara. Agora preste bem atenção: por que esses demônios, eles estavam na sinagoga? Se esses demônios, eles gostavam de sepulcros caiados, eles gostavam de estar no cemitério, eles gostavam de dormir no meio dos sepulcros, por que eles então acharam lugar em pessoas lá na sinagoga? Sabe por quê? Porque lá na sinagoga tinha fariseus, tinha escribas, algumas pessoas que estavam ali, que Jesus, olhando para eles, disse para eles que eles eram sepulcros caiados. E aqueles demônios que gostavam de sepulcros caiados estavam também lá dentro da sinagoga, nos sepulcros caiados que eles encontraram dentro da sinagoga. Aqui está a resposta para muita gente que você vai ver, muitas das vezes até crente, com rótulo de servo de Deus, mas quando você ora, os demônios pegam eles e caem por terra, e você diz: mas por que dentro do templo apareceu alguém endemoniado? Porque é um sepulcro caiado que está ali dentro da igreja, para querer ludibriar, enganar a obra do Senhor nosso Deus. Amém? E agora Jesus expulsou aquele demônio, e ele saiu dali, eu acredito que foi para o lado de Gadara, e eles perderam a bênção de Deus. Quando nós olhamos para a maneira que esses demônios territoriais agem, talvez você ainda não parou para meditar nisso, e é para isso que eu quero que esta noite você pare um pouco para meditar, para você ver que esses demônios que agem nesta área, que são os demônios territoriais, eles fazem tudo para modificar as características genéticas das pessoas. Se ele é homem, o demônio começa a agir na vida dele para ele virar, entendeu, mulher. Se é mulher, ele age na vida dele para ele virar homem, assim sucessivamente. E atrás de tudo isso está o homossexualismo e o lesbianismo, que são pecados, que não é outra coisa senão obras malignas que estão destruindo as vidas das pessoas. E atrás de tudo isso, você vai ver que tem demônios territoriais que estão destruindo essas pessoas, que estão algemando, que estão acabando com a família dela, que estão acabando com a sua identidade, com a sua moral, com os seus sentimentos. Sabe por quê? Porque não deram lugar ao Espírito Santo de Deus. E foi para isso que Deus levantou a igreja, apoio e coluna da verdade,
para a igreja ser uma casa de libertação, aonde as pessoas vêm para ser abençoadas, porque a igreja é a extensão de Jesus Cristo. Cada obreiro, cada servo, cada homem de Deus é um servo do Senhor que está à disposição do reino, e é para isso que Deus te chamou, para que você seja uma bênção e seja um profeta de Deus, seja um libertador. Vai libertar as vidas, há muita gente esperando por você. Aquele demônio acabou com a família dele, expôs a vida moral dele ao ridículo. Ele andava despido, pelado, era vergonha dele. Ele andava todo ferido. Isso aqui fala dos sentimentos. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço, que estão nessa situação, que já perderam a família, que emocionalmente estão totalmente feridas, ferimentos profundos na alma, ressentimento e raiz de amargura, pessoas que estão feridas nessa trajetória e não sabem porquê, outros que estão despidos da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, estão despidos da santidade, e outros que estão passando por momentos difíceis de fome, fome espiritual, fome material. Aquele pobre coitado não tinha que lhe desse nem uma xícara de café, ele estava ali nos sepulcros comendo as porcarias. É isso que o diabo está fazendo com esta geração, destruindo valores, aquilo que começou com tanto amor, com tanto carinho, a sua família, o seu namoro, os seus filhos. O diabo tem odiado, está fazendo tudo para destruir, para acabar, para separar, para você ficar sofrendo num túmulo, num sepulcro para um lado, sua esposa para outro, seus filhos para outro, e o diabo te algemando, e você todo ferido, despindo-se da bênção de Deus. Quando eu vejo essa situação, que é o retrato da humanidade, dos homens sem Deus, sem paz, a minha alma chora. Mas quando eu vejo um barquinho chegando, o barquinho chegando, e saindo um homem diferente, pisando ali, e alguém perguntando: para onde tu vais, Jesus de Nazaré? Eu vou atrás de uma ovelha perdida, desgarrada, desgraçada, que o diabo está destruindo, que está aqui no meio dos túmulos. Eu vou atrás desta ovelha perdida da casa de Israel. Assim era eu e você que hoje estamos aqui. Ele nos achou. Quantos podem glorificá-lo? Quantos podem exaltá-lo? Quantos podem aplaudi-lo nesta noite? Porque Ele é santo, é poderoso, é glorioso, é eterno. Somente Ele, somente Ele. Oh, aleluia. E Jesus saiu naquele dia para guerrear. Pregar o Evangelho é guerrear contra o pecado, contra o mundo. Pregar o Evangelho é guerra espiritual. Se Deus te chamou, vai. Atravessa o mar. Deixa o teu barquinho. Paga o preço. Aceita o desafio. Porque existe alguém clamando e dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. De repente alguém que está perto de você na sua casa, de repente alguém que já serviu a Jesus com você, mas que hoje está no sepulcro. Mas eu quero te dizer que Jesus é maravilhoso.
E Ele nos dá autoridade para pregarmos a sua palavra, para libertarmos as vidas que estão carentes de Deus. E Ele está dizendo para você: vai, ide, pregai, ensinai, vá, liberte, ore, leia a palavra, porque o Senhor é que te dá autoridade. O Senhor é que te dá autoridade. Levante esta mão aí, receba autoridade em nome do Senhor Jesus para libertar as vidas. Receba autoridade em nome do Senhor Jesus para libertar as vidas. Receba! Quando você sai para fazer missões, você sai do seu barco. Quando você sai do barco, você começa a pregar a libertação aos oprimidos. Quando você usa a autoridade do nome de Jesus, você levanta a mão e diz: sai! E ele tem que sair. Oh, aleluia! Diga para o seu vizinho, bata assim na mão dele e diga assim: o Senhor já te deu autoridade. Use essa autoridade em nome de Jesus. E você vai dizer para o demônio que estiver perturbando na tua casa ou na casa de alguém, você vai poder dizer para ele: você não tem mais lugar nesta vida, você já não tem lugar nesta casa. É isso que é perturbar o inferno. É isso que é perturbar Satanás. É dizer para ele: sai desta casa, tu não tem mais lugar aqui, porque esse também é filho de Abraão. Oh, aleluia! Jesus perguntou o nome dele, porque ele estava mentindo. Jesus pegou ele na mentira na hora. Já leram esse detalhe? Jesus perguntou para ele, chegou e disse: tu viestes me perturbar. Ele falou no presente do indicativo eu. Aí Jesus pergunta para ele: como é o teu nome? Aí ele diz: Legião, porque somos muito. Nós somos legião. Ele já usa, aí fala a verdade. Aí Jesus disse: então você vai sair. Então pode sair fora. Pode fazer fila. Ou sai todo mundo em nome do Senhor. E todos saíram. É poder no nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso. Oh, aleluia. Oh, glória! Sabe por que Jesus perguntou o nome dele? Jesus também perguntou o nome dele porque Jesus sabia que ele não tinha nome. Os anjos têm nome, as estrelas têm nome, e o Pai dava o nome das estrelas para os anjos. Lembram que quando eles foram expulsos, uma terça parte das estrelas saíram? Porque cada estrela representava um anjo, e cada nome de um anjo era o nome de uma estrela, e eles perderam o nome. Os demônios não têm nome, eles só têm apelido. Quem tem nome é a igreja, é salvos. Quem tem nome? Os anjos. As estrelas têm nome, eles não têm nome. Então eles só têm apelido. E é por isso que quando você pergunta como é o nome dele, ele fala o nome de um apelido. Eles não têm nome. E quando Jesus diz: como é o teu nome? Não tem nome. Estão falando: agora você falou a verdade, que você não tem nome. Porque eu sei que Jesus pegou ele na mentira, e ele estava escravizando aquele homem. Glória a Deus, aleluias. Eles não têm nome. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui mais outro ponto importante. O inimigo, ele faz tudo para você pensar que você não tem autoridade sobre ele. Mas quando ele descobre que você já sabe que você tem a autoridade do nome do Senhor Jesus na tua vida, e que você tem a autoridade do sangue de Jesus na sua vida, eles não suportam. Ele já disse: tu já vieste me atormentar. Olha aí o demônio dizendo: tu já vieste me atormentar. Vim mesmo, pode desocupar essa casa, porque não é tua, seu usurpador. Sai em nome de Jesus.
Igreja, usa a autoridade do nome de Jesus. Diga para o seu vizinho, crente, usa a autoridade do nome de Jesus. Levanta essa cabeça. Você é comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. Quando você vê que a artimanha maligna, levante a tua mão, ora e diz: Pai, eu te agradeço pela autoridade que me deste do nome de Jesus, e no teu nome eu repreendo toda obra maligna. Se você ler Lucas capítulo 8, versículo 31, você vai ver um negócio tremendo, e eu quero que você leia. Lucas capítulo 8, versículo 31. Você precisa ver isso. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. São Lucas 8 e 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Sabe por que isso? Sabe por que os demônios, eles rogaram: não nos mande para o abismo? Segure aí, meu irmão, para você saber disso. Existe o poço do abismo. O mais profundo do poço do abismo está ali o líder de Satanás, do fundo do poço do abismo, chamado Apolion. E esse demônio, que é o chefe lá do fundo do poço do abismo, de lá ele não vai sair nunca, a não ser para ser lançado no lago de fogo. E os demônios sabem que todos os demônios que são enviados e mandados para o poço do abismo, onde está Apolion, nunca mais eles vão sair. E é por isso que os demônios aqui estão dizendo: Jesus, não nos mande para o poço do abismo, porque ainda não está na hora. Mas eles sabem, eles têm medo. E quando os demônios sabem que você é um crente salvo, comprado e lavado com o sangue do Cordeiro, e que você tem autoridade do nome de Jesus de mandá-los para o poço do abismo, meu irmão, eles saem gritando. Eles não suportam, porque há fogo na vida desse crente, a autoridade do nome do Senhor. Quantos glorificam o nome do Senhor Jesus? Diga novamente para o seu vizinho: você tem autoridade de pisar serpentes e escorpiões, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante essa cabeça. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Pare de estar correndo de Satanás. Bote ele para correr, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Gente, é coisa maravilhosa de Deus. Você quer ver a transformação que Jesus fez na vida do homem? Você vai se alegrar muito, irmã Leila, agora. Abra sua Bíblia aí no livro de São Marcos. Vamos ler aqui, versículo de número 15. Olha o que diz aqui a palavra. Abra sua Bíblia. Você vai ver como Jesus transforma. Olha que coisa linda. Foram ter com Jesus e viram o ex-endemoniado, aquele que tivera legião, aonde ele estava, sentado aos pés de Jesus. Aqui em São Lucas diz: e ele estava sentado aos pés de Jesus. Ele estava assentado aos pés de Jesus. Oh, maravilha, que felicidade! Ele estava aprendendo, ele estava adorando, ele estava feliz, ele estava liberto, porque o homem de Nazaré foi em busca daquela pobre alma perdida. Quando você ganha alguém para Jesus e começa a dar os primeiros tratos, as primeiras chuquinhas espirituais, assim estava ele. E Jesus já tinha dado uma vestimenta para ele.
Olha o que diz aí o segundo ponto. Ele estava nu ou estava vestido? A Bíblia diz que ele estava vestido. Aquele que estivera nu, despido, agora estava vestido. Isso aqui fala da santidade, fala da graça, fala da glória, fala da bênção. Ele estava agora vestido, porque quem chega perto de Jesus não fica despido, mas ele fica vestido, 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 vestido da glória. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais comunhão, mais glória está perto dele. É ter comunhão, está vestido, é ter unção, é ter poder, é ter a glória dele. Oh, aleluia! Número 3. Aquele que era louco, usado por Satanás, agora a Bíblia diz que ele estava perfeito juízo. Diga para o seu vizinho: quem está perto de Jesus, ainda que seja louco, ele fica bom da cabeça, ele fica bom do juízo. Pode pegar os loucos e colocar perto de Jesus, que ele vai ficar bom. Eles vão ficar bons para a glória do nome do Senhor, porque Jesus, ele tem uma terapia especial, gloriosa, maravilhosa, que transforma o intelecto, transforma a mente, o coração, a vida. Oh, que transformação maravilhosa! E aí sabe o que aconteceu? Todos, quando viram aquilo, temeram. Aí vem o temor de Deus. O temor de Deus. Todos temeram. Só isso aí, pastor? Não. Você vai ver como o homem agora vai sair para ganhar alma para Jesus. Que eu estava ali falando no começo do que Jesus via em potencial na vida dele, agora vai se cumprir. Leia aí para mim, por favor, o versículo 17. Abra sua Bíblia no versículo 17. 5:17. E eles começaram a rogar que Jesus saísse do seu território. Aí vem agora o versículo 19. Jesus, porém, não permitindo, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Glorifique a Deus agora. Diga para o seu vizinho: o homem já ganhou casa. O homem já ganhou casa. Ele saiu do túmulo, ele saiu do sepulcro, e agora ele já tem casa, ele já tem família. Jesus já restaurou a família dele. Oh, aleluia! Vai para a tua casa, para os teus. Olha que coisa linda. Conta para eles como o Senhor usou de misericórdia para contigo. Agora vamos todos de pé para nós nos alegrarmos juntos no versículo de número 20. Olha o homem saindo para pregar agora a palavra, pastor Francisco. Olha o versículo 20 aí. E ele foi e começou. O que é que está escrito aí? Anunciar quão grandes coisas fez o Senhor por ele. Aleluia. E todos se maravilhavam. Olha o dom de maravilha. O homem ia pregando. A Bíblia diz que ele começou por Decápolis, e ele saiu da sua região e saiu pregando. Ele foi levar a palavra, porque ele sabia que em Decápolis tinha muita gente que precisava ser libertado em nome do Senhor Jesus. E ele dava o seu testemunho, e era um testemunho vivo, porque ele falava dizendo: o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele me libertou, ele me deu pão, me deu família, me deu roupa, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Aleluia. Quantos já receberam a bênção de Jesus de Nazaré? Eu quero que você entenda esta noite que Jesus salvou-nos com um propósito especial. E esse propósito
é de libertarmos os cativos. E você tem esta autoridade em nome do Senhor Jesus. De ler a palavra, pregar a palavra e ganhar as almas para o reino dele. Vire para o seu vizinho e diga para ele: faça como Jesus fez. Pegue o seu barquinho, que representa a sua vida, atravesse o lago, chegue em Genezaré, chegue em Decápolis, chegue em Gadara, liberte aquele adorador, liberte aquela vida. Você tem autoridade no nome do Senhor. Só quem tem autoridade, só os guerreiros espirituais, só os guerreiros espirituais, só os guerreiros espirituais, porque Ele é fiel. Oh, aleluia, aleluia. Receba autoridade em nome do Senhor Jesus. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus. Receba, 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 receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus na sua vida. Toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia. Sim, Deus é fiel. Levante essas mãos para Deus. Toda promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Levante a mão para Deus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Deus tem sonhos para cumprir na sua vida. Em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele